Sendo um dos menores países geograficamente da União Europeia, com um pouco mais de 2.500 km², Luxemburgo é o país mais rico do mundo em termos de PIB per capita, com um valor que passa facilmente os 120 mil dólares anuais, quase o dobro do PIB americano. O país é um importante centro financeiro, bem como o lar da economia mais bem-sucedida do mundo em várias métricas. Abrigando várias instituições financeiras internacionais, Luxemburgo tem uma história rica e variada, tendo sido governado por muitos países ao longo dos séculos, incluindo França, Alemanha e os Países Baixos. Muito desses com o qual faz fronteira, tendo muito mais em comum com seus vizinhos do que com micropaíses europeus como o Mônaco ou o Vaticano, por exemplo. A maior parte de sua pequena população consiste de estrangeiros, porém a língua oficial é o luxemburguês, a língua nacional estabelecida em lei desde 1984. Mas como é um país tão pequeno com conexões fortes com países próximos, o inglês, alemão, francês, holandês e até mesmo espanhol e italiano são muito comuns. Luxemburgo quase distorce nossa compreensão tradicional de economia. Tudo isso porque atingiu níveis de riqueza de paraíso fiscal. Enquanto é basicamente apenas uma economia regular, onde a maioria de seus residentes são trabalhadores habituais, assim como as suas indústrias, governos e receita fiscal. Apesar de todas suas regularidades, nada aqui condiz com a realidade, sendo de longe o país mais rico da União Europeia, com uma produção econômica de 13 vezes a média global. E então fica a pergunta: como Luxemburgo alcançou altos níveis econômicos? É possível para outras economias repetirem esses resultados? A incrível riqueza de Luxemburgo não vem apenas de atrair pessoas muito ricas para viver lá por conta de seus impostos. Na verdade, o país tem impostos de renda razoavelmente altos, o que significa que o país gera sua riqueza tendo indústrias extremamente produtivas e trabalhadores igualmente produtivos. Mas como as pessoas que trabalham em Luxemburgo produzem o dobro de um trabalhador médio dos Estados Unidos? E a resposta para isso é que eles escolhem suas indústrias com muito cuidado. Luxemburgo tem uma população de apenas 640 mil habitantes, o que é acima dos níveis de microestado, mas ainda é menor do que a maioria das grandes cidades do mundo. Portanto, suas indústrias não são tão diversas quanto a dos Estados Unidos, mas as que possui agregam muito valor. Bancos, produção de aço e turismo respondem pela maior parte de sua produção econômica. Na verdade, se formos a fundo para falar de seus bancos, os serviços financeiros respondem por mais da metade do PIB do país. O salário médio da indústria bancária é muito alto, com estimativas variando em torno de 100 mil euros por ano. A indústria tem cerca de 27 mil funcionários diretos trabalhando para 124 bancos oficialmente autorizados, o que pode não parecer muito, mas representa cerca de 5% da população total. Normalmente, pensamos na Suíça quando pensamos em bancos europeus altamente eficientes e discretos, mas Luxemburgo é uma opção ainda mais atraente para muitos indivíduos e instituições ricas por conta de suas vantagens. Para começar, fazer parte da Europa e usar como moeda o euro o coloca no topo da lista. Se você é um europeu rico ou administra um negócio europeu, faz sentido ter seu capital na própria moeda, em vez de uma moeda estrangeira, como no caso da Suíça, que usa o franco suíço, mesmo essa sendo muito estável e segura. Fazer parte da União Europeia também lhe confere vantagens fiscais e legais que não estão disponíveis para bancos suíços. Esses serviços financeiros têm sido motivo de preocupação para muitos de seus vizinhos que possuem o mesmo propósito, pois Luxemburgo desenvolveu a mesma reputação que a Suíça tinha, ou seja, um lugar onde você vai para fazer transações bancárias se tiver algo a esconder, o que, dadas suas leis de privacidade bancária, igualmente rigorosas, não é uma má escolha. Certamente, eles não querem permanecer nem serem reconhecidos por seus serviços bancários duvidosos, porque mesmo que estivesse se beneficiando de esconder dinheiro ou facilitar a evasão fiscal, não valeria a pena em comparação com quanto estão ganhando, apenas fornecendo bons serviços bancários para seus clientes. Tendo em vista que o total de ativos controlados pela indústria bancária é igual a 12 vezes o PIB do país, um número expressivo e impressionante. Luxemburgo certamente é reconhecido por sua indústria siderúrgica surpreendentemente grande. Não há como citar o sucesso de sua economia
sem citar esse setor tão importante que impulsiona ainda mais as estatísticas de produção econômica, líder mundial do país, fora do setor bancário. O país possui uma história centenária na produção de alguns dos melhores componentes de aço do mundo. Muito desse aço ainda é produzido dentro das pequenas fronteiras do país por trabalhadores sindicalizados, altamente qualificados e bem remunerados. Outras indústrias típicas também existem em um país tão pequeno. Mas fica a pergunta: por que essas indústrias operam em um país com tantos clientes bem-sucedidos? Lembre-se de que o preço é uma função da oferta e da demanda, onde eles podem cobrar muito por seus bens e serviços. A demanda em si é uma função de quantas pessoas estão dispostas e capazes de comprar coisas. Quando as pessoas em uma economia estão ganhando muito dinheiro, elas terão uma capacidade aumentada de comprar coisas, mesmo que os preços sejam mais altos. E adivinhe, eles são bem mais altos, pelo menos em Luxemburgo. Luxemburgo está entre os países mais inacessíveis do mundo. As despesas médias para uma família de 4 pessoas são estimadas em 3.300 euros por mês, antes da moradia. E essas são apenas necessidades básicas. Embora os trabalhadores em Luxemburgo ganhem muito dinheiro, a maioria das pessoas simplesmente não pode pagar para viver lá. E essa é a verdadeira razão pela qual Luxemburgo é tão rico. Os luxemburgueses trabalham em indústrias globais onde podem exigir rendas muito altas por sua produção. Essas indústrias por si só não são suficientes para explicar como Luxemburgo é 2 vezes mais rico que os Estados Unidos. O PIB é uma medida de quanto uma economia produz. O PIB per capita é quanto o indivíduo nessa economia produz em média. Sendo assim, temos a produção de uma economia dividida pela quantidade de residentes nesse país. Então você pode pensar que uma economia em que o PIB per capita é 2 vezes maior é 2 vezes mais rico, com as pessoas tendo 2 vezes mais coisas, certo? Errado. Normalmente, essa suposição segue esse caminho, ou pelo menos deveria. A conta faz total sentido, mas é um pouco diferente no caso de Luxemburgo. Para aumentar o PIB per capita, o residente médio precisa produzir mais. Para que uma economia consiga isso, pode dar aos seus residentes acesso a melhores ferramentas, treinamento ou empregos melhores. Uma economia também pode aumentar o PIB per capita apenas fazendo com que as pessoas trabalhem. A participação da força de trabalho é importante, pois se muitas pessoas escolhem não trabalhar, elas reduzem a produção média do residente. Luxemburgo tem uma taxa muito alta de participação da força de trabalho. Tem uma pequena população e indústrias enormes, então precisa de todos os trabalhadores que puder conseguir. Essas indústrias são tão grandes que realmente trazem muitos trabalhadores do exterior. Normalmente, é onde começamos a falar sobre migração qualificada, mas Luxemburgo tem uma solução ainda mais direta para encontrar trabalhadores. Por fazer parte da União Europeia, isso significa que cidadãos da Bélgica, França e Alemanha podem atravessar suas fronteiras para trabalhar em empregos em Luxemburgo e depois atravessar a fronteira novamente no final do dia para voltar para casa. Cerca de 200 mil pessoas, ou seja, 46% da força de trabalho do país, não são residentes de Luxemburgo. São residentes dos países vizinhos, mas viajam para Luxemburgo todos os dias para trabalhar em uma de suas indústrias. Essas pessoas produzirão bens e serviços para contribuir para o produto econômico total, ou melhor, o PIB de Luxemburgo. Mas porque não são residentes, não são contados no denominador quando os economistas calculam o PIB per capita. Se essas pessoas fossem incluídas, Luxemburgo teria um PIB per capita muito mais baixo. Luxemburgo é o país mais produtivo do mundo, tendo um PIB de 86,7 bilhões de dólares, o que o coloca aproximadamente na 70ª maior economia do mundo. Um ranking não tão expressivo, porém notável para seu tamanho. A estabilidade e a confiança também fazem ser o lar de diversas instituições, que escolhem estabelecer operações no país porque ele se mostra confiável, livre de corrupção e um lugar seguro para realizar negócios quando muito dinheiro está envolvido. O PIB per capita já sabemos que é o melhor do mundo. O país produz 133,590 mil dólares de saída para cada residente a cada ano, o que é incrível. Isso se deve a uma combinação de sua força de trabalho altamente qualificada e indústrias de classe mundial. Embora seja líder nesse setor e em muitos outros aspectos, a economia ainda não é massiva, sendo mais um centro administrativo para operações em toda a Europa e o resto do mundo. Mesmo assim, o que faz bem. No geral, isso dá a Luxemburgo uma incrível economia, colocando no topo dos países mais bem-sucedidos.
Se você gostou desse vídeo e quer ajudar o meu trabalho, dê like e se inscreva no canal. Deixe também um comentário, que isso ajuda demais o YouTube a entregar o nosso conteúdo. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima.